Olá, bom dia, salve, salve, colegas, camaradas. É, Estamos então retornando aí com o nosso vídeo, né, nossos estudos sobre psicologia das massas e análise do eu. Ontem a gente fez uma live com o professor Caio Souto sobre Canguilhem. Foi uma live assim espetacular, muito boa mesmo. Conversamos sobre vários temas, sobre saúde, questões indígenas. O Caio Souto lá falou muito bem a historicidade lá sobre as ideias desenvolvidas por Canguilhem. Então foi assim espetacular, né? O Psicocinética junto com o GAP filosófico e conversações filosóficas do canal do professor Caio Souto. Então foi algo muito bom. Agradecendo a galera que foi lá e participou. E então, pessoal, é o seguinte. A outra novidade. Finalmente eu consegui resolver o problema do ruído nos meus vídeos. Estava tendo um ruído de fundo, né? Quem percebeu, deu toque. Algo que eu estava tentando entender o que estava causando esse ruído, mas aí já consegui resolver. Então, a partir desse vídeo em diante, não teremos mais aquele ruído, o ruído chato de fundo, tá? É, Então, antes de começar, pedindo aquela inscrição, aquela coisa básica, né? Inscrição, participar, sugestão, comentário, like, tudo isso aí, tudo junto, misturado. Né? Quanto mais é, vocês puderem participar, melhor. Né? O site, gente, está começando. Então, toda ajuda possível, né, que vocês puderem fazer, não custa nada, né? Só dá uma olhadinha, tal, ver se gostar, assiste, né? Também se não gostar, comente, não gostei, tal, não tem problema, velho. Não tem essa não. Só não vale ofensa nem xingamento, mas pode comentar, tal, dar like, se inscrever, isso dá uma puta ajuda pra gente, entendeu? De possibilidade de alcance maior do canal. Então, quem puder fazer esse favor, agradeço demais, tá? Um trabalho aqui com o objetivo de desenvolver um pouco mais esse senso crítico, né? Eu como professor, então isso para mim também é muito bacana. Então, façam isso, por favor, tá bom? Agradeço, tá certo? E, e a gente ontem terminamos o capítulo, né, sobre as questões relativas à massa. O Freud, a partir das suas críticas aos autores anteriores a ele sobre essas questões da massa, é, o Freud dá uma outra perspectiva, num aprofundamento conceitual muito grande, problemáticas que ele ressalta, né, que os outros não perceberam. Então isso é muito importante, né, para compreender esse fenômeno da massa, porque esse fenômeno da massa, no fundo, é uma questão que pode ser aplicada em outros contextos, né, contexto de outras áreas, né, ciências políticas. Tem uma galera das ciências políticas que gosta muito desse texto do Freud, sabia? Tem uma galera mesmo que aborda essa questão a partir da perspectiva freudiana, né? Ciência política, então
relativos também à economia, porque você vai formular é, marketing e uma série de atividades direcionadas ao mercado que se utiliza dessas ideias do Freud, né? Inclusive um familiar do Freud, acho que é o sobrinho, ele que desenvolveu propaganda, certo? Marketing nos Estados Unidos, tá? A partir da psicanálise, certo? Poucas pessoas sabem disso, mas a escola de marketing dos Estados Unidos começou influenciada por Freud, né? Quer dizer, pelas ideias de Freud, não por Freud em si, né? Então é um texto riquíssimo, é um texto que, que procura então elucidar as questões relativas à massa, mas com uma reverberação, vamos assim dizer, uma ressonância que abrange várias áreas do conhecimento humano. Não é restrito somente à psicanálise ou à psicologia. Tá? A filosofia também se apropria muito hoje em dia, né, dessa conexão com a psicanálise. Ontem mesmo o vídeo com o professor Caio Souto deixou um pouco isso evidente, né? A importância dos estudos interdisciplinares. Então é isso, pessoal. Então a gente vai para o último vídeo, que tem um capítulo chamado de complementos, onde Freud então deixa claro, né, a sua proposta, suas descobertas, suas percepções sobre isso. A gente pode começar agora, tá? 12º capítulo, complementos. No curso dessa investigação, né, a investigação que ele estabeleceu sobre os estudos da massa, que chegou provisoriamente ao fim, abriram-se para nós várias trilhas secundárias que inicialmente evitamos, mas que nos prometiam alguns esclarecimentos. Vamos agora retomar certos pontos mas não me perdi aqui, gente, espera aí. Que ficaram para trás. Letra A. A distinção entre identificação do eu com um objeto e substituição do ideal do eu por um objeto que tem uma interessante ilustração nos dois grandes grupos artificiais. Deixa eu desligar aqui esse negócio que está pipocando aqui. Nos dois grandes grupos artificiais estudados no início, o exército e a igreja. É evidente que o soldado toma por ideal seu superior, o líder do exército. Na verdade, enquanto se identifica com seus iguais e deriva dessa comunidade do eu, as obrigações de auxílio mútuo e partilha de bens que a camaradagem traz consigo. Mas ele se torna ridículo quando quer se identificar com o general. O caçador de Wallenstein-Lager zomba do sargento por isso. É um texto de literatura, tá, pessoal? O modo como ele pigarreia e escarra, isso você imitam com perfeição. Fim da citação. É diferente na Igreja Católica. Cada cristão ama Cristo como seu ideal, certo? E sente-se ligado aos outros cristãos pela identificação. A Igreja pede mais dele, porém,
ele deve identificar-se com Cristo e amar os outros cristãos, tal como Cristo os amou. Logo, nos dois pontos, a Igreja requer que a posição libidinal dada pelo grupo seja completada. A identificação deve ser acrescentada ali onde houve a escolha de objeto e o amor ao objeto onde existe a identificação. Esse algo mais ultrapassa claramente a constituição do grupo. É possível ser um bom cristão, estando, porém, longe da ideia de se pôr no lugar de Cristo, de como ele abraçar amorosamente a todos os homens. Sendo um frágil mortal, o indivíduo não tem que se atribuir a largueza de alma e a fortaleza amorosa do Salvador. Mas é provável que esse novo desenvolvimento da distribuição da libido no grupo seja o fator em que o cristianismo se baseia sua pretensão de haver atingido uma mais alta moralidade. Então, existe então esse fator, né, de uma distribuição da libido, mas esse ideal, né, o Cristo, ele não é alcançado, certo? Mas há uma identificação no sentido em que se estabelece um amor entre outro indivíduo, tá? E esse ideal do Cristo ele é apenas imitado, mas não é alcançado na sua totalidade pelo cristão, certo? Por quê? Porque há uma questão aí de condição onde o indivíduo se coloca como mortal, né? O grande outro, né? Essa divinização, ela é inalcançável, tá? É diferente do que acontece no exército. No exército, essa aproximação entre o indivíduo e outro, né? Mesmo do líder, é algo que pode ser alcançável. Então, a relação entre o soldado e seu oficial é uma relação um pouco diferente, talvez aí em grau de libido ou em grau de identificação, diferente do que ocorre na relação da igreja, né? Na relação religiosa, certo? Então, ele não consegue, né, o indivíduo na igreja alcançar essa grandeza completa, mas há uma redistribuição desse amor para o outro indivíduo, como ele, tá? E aí Freud continua. B. Afirmamos que seria possível indicar na evolução psíquica da humanidade o ponto que também para o indivíduo se afetuou o progresso da psicologia das massas para uma psicologia individual. Para isso, temos que voltar brevemente ao mito científico do pai da horda primordial. Lembra lá, né? Totem Tabu. O Freud desenvolve essa hipótese, como eu já falei anteriormente. Não é uma hipótese, não é uma teoria no sentido de algo comprovado, tá? Mas é uma hipótese, é uma formulação. Para quê? Para construir uma explicação plausível acerca da psique humana, né? Antes de qualquer tipo de organização normativa, tá? Antes de qualquer criação de lei, qualquer uma, foi muito antes, certo? Não, nem pense que se trata de algum dos povos primitivos atuais, porque até um povo nativo, né, os povos originários, eles possuem padrões de comportamento, de ordem, de uma certa maneira, alguns de hierarquia, né, de importância, o xamã, o pajé e tal. É muito anterior a isso. É muito anterior. É o período mesmo pré-histórico, antes de qualquer tipo de sentido de, vamos dizer assim,
de normatividade que condiciona, né, o agir humano, né? Então, as fêmeas, aqui falando de forma mais simples, né? As fêmeas, então, elas pertenciam ao macho alfa, vamos assim dizer, ao o ser mais forte, né? Impedindo até suas proles de ter relações, né? Então acontece então esse primeiro assassinato desse líder, né, desse pai, e aí a partir disso, em algum momento histórico, em algum momento que isso então vai refletir de tal modo na psique que estabelece uma espécie de surgimento de um afeto, né, ou de afetos como a culpa e o remorso, tá? The Schuld, em alemão, que o Freud chama, e que vai criar então uma consciência moral, que vai dar então esse surgimento do superego, tá? Que vai cristalizar uma instância psíquica, né, que norteia esses condicionamentos, esses valores que vão ser desenvolvidos, e aí é um passo para o desenvolvimento de uma comunidade mais coesa, hierárquica, normativa e tudo mais. Vai dar início, né, a uma civilização. Né? Porque quando se fala de civilização aqui em Freud, o Freud tá falando não só no aspecto de cultura, de fala, de língua, mas todo um aparato normativo, ideológico, comportamental, certo, social mesmo, que vai orientar os comportamentos humanos, né? Então essa cristalização psíquica, né, vamos assim dizer, desses padrões, dessas normas, é o superego. Então, o Freud continua. Para isso, temos que voltar brevemente ao mito científico do pai da horda primordial. Ele foi posteriormente elevado a criador do mundo e com justiça, pois havia gerado todos os filhos que compunham o primeiro grupo. Então, esse pai primordial, né, só relembrando, para quem não conhece as outras obras, com a morte do pai, né, ele vai sublimando de certa forma, né, vai recebendo características divinas, porque vai ficar ali na memória, vai se estabelecer ali uma conexão com um ser, certo? Que é maior, tá? Por isso que, por exemplo, Lacan vai chamar de o grande outro, né? Com o tempo, vai se perdendo, então, esse passado humano, vamos assim dizer, né? Dessa origem humana, e vai ficar somente aquela imagem, né, relativo a um ser sobrenatural, né? Vai ter essa carga mística, tá? Com o desenvolvimento da cultura, né? Das religiões e tal. E aí vai apenas ser pensado enquanto um ser além desse mundo, um ser metafísico, você pode queira chamar Deus, Yahvé, ou Zara, Alá, sabe, Shiva, Vishnu, tá? Então, é isso, tá? É um desenvolvimento da própria cultura humana, né? Que vai então com o tempo vai se desprendendo, né? Vai havendo um
processo de esquecimento dessa origem humana e vai só cristalizando a ideia de um ser absoluto, grande, além mundo. E Freud continua: ele era o ideal de cada um deles, venerado e temido ao mesmo tempo, algo que viria a resultar na noção de tabu. Esses filhos se juntaram numa ocasião e o mataram e o despedaçaram. Nenhum dos membros vencedores pôde se colocar no seu lugar. Ou, quando um deles o fez, renovaram-se as lutas, até perceberem que todos tinham de renunciar à herança do pai, né? A herança, no caso, a posse das fêmeas. Então formaram a comunidade totêmica de irmãos, todos com direitos iguais e unidos pelas proibições do totem, né, que é de não matar o pai, né? Não desejar a posse do pai, destinadas a preservar e expiar a memória do assassino, né? Fazemos muito isso nas religiões, né? Sempre tem essa predisposição, vamos assim dizer, a uma expiação desse Deus que precisa morrer, renascer, né? Se tornar algo a mais. Você tem isso no Egito, no caso de Osíris, né? Que é morto por Sete, seu irmão. De certo modo, nós temos isso no cristianismo, né? Morte e ressurreição de Cristo, né? E outras culturas, né? Não sei se no mitraísmo tem algo parecido, mas aí, quem lembrar de alguma coisa parecida pode comentar aí depois, tá? Comentem, né? Agora de memória eu não consigo lembrar. Mas isso tem no cristianismo, tem na cultura egípcia, né? Da mitologia egípcia. Eu não sei se tem na cultura nórdica, de certa maneira, né? Tem, acho que tem ali na questão da Odin, né? Para ele ter os poderes que ele desejava, uma coisa assim. Parece que tem algo parecido ali na cultura nórdica. Mas enfim, é isso. Continuando. Mas continuou a insatisfação com o que havia alcançado e tornou-se a fonte de novos desenvolvimentos. Pouco a pouco, os irmãos coligados foram reproduzindo o velho estado no novo nível. O macho tornou-se outra vez chefe de uma família e quebrou os privilégios do governo de mulheres que se havia instituído no período sem pai. Para compensar isso, ele pôde ter reconhecido então as divindades maternas, cujos sacerdotes foram castrados para a segurança da mãe. Conforme o exemplo que o pai havia dado à horda primordial, mas a nova família era apenas uma sombra da antiga, os pais eram muitos e cada qual restringido pelos direitos dos demais. Por esse tempo, a privação nostálgica pode ter levado um indivíduo a desligar-se do grupo e a assumir o papel do pai. Quem realizou isso foi o primeiro poeta épico. O avanço ocorreu em sua fantasia. O poeta transmentiu a realidade no sentido de seu anseio. Ele inventou um mito heróico. Herói era aquele que sozinho havia matado o pai, que no mito ainda aparecia como um monstro totêmico. Assim como o pai fora o primeiro ideal do garoto, agora o poeta criava o primeiro ideal do eu no herói que substituiria o pai. A ligação com o herói foi provavelmente fornecida pelo filho mais jovem, o favorito da mãe, o qual ela protegera do ciúme do pai.
e que na época da Horda Primordial se tornara o sucessor do pai. Na mentirosa transfiguração do tempo primitivo, a mulher que fora o prêmio e chamariz para o assassinato tornou-se provavelmente a sedutora, a instigadora do malfeito. Mas apenas a Horda como um todo se arriscaria tanto. Continuando. Segundo a observação de Rank, porém, os contos de fadas preservaram nítidos traços do fato negado, pois neles ocorre frequentemente que o herói, tendo uma difícil tarefa a resolver, em geral um filho jovem, não raro um que se fez de tolo, isto é, inofensivo, frente ao substituto do pai. Só pode fazê-lo com a ajuda de uma hoste de pequenos animais, formigas, abelhas. Estes seriam os irmãos da horda primordial, tal como no simbolismo dos sonhos insetos e vermes significam irmãos em geral. Tal como no simbolismo dos sonhos, insetos e vermes significam irmãos em geral, pejorativamente como crianças pequenas. Além disso, pode-se facilmente reconhecer em cada tarefa dos mitos e contos um sucedâneo do feito heróico. Portanto, o mito é o passo com que o indivíduo emerge da psicologia das massas. O primeiro mito foi certamente o psicológico. O mito do herói, o mito explicador da natureza, deve ter surgido bem depois. Então, veja que é uma construção hipotética, pessoal, tá? Ele está sendo construído suas. O Freud tinha uma coisa com os mitos, né? E que Jung também mantém, né? Muito peculiar. De uma forma, não que o complexo esteja ligado ao mito de uma forma exata, completa, tá? Mas tem um quê de estrutura de como essas narrativas mitológicas, né, dessas sociedades, tá? Porque há uma certa reverberação possível desses mitos em qualquer parte do mundo, tá? Claro que com características diferentes, porque chega um momento em que as sociedades elas vão se constituindo independentemente da cultura de outros. Tem algo mais familiar do que outra, né? A depender do seu contato, da sua geografia, né? Do ambiente em que esses povos se estabeleciam contatos, relações comerciais. Então havia meio que uma fusão, uma troca de experiências, né? Inclusive é uma das correntes antropológicas, né? Não sei se é antropológica ou da arqueologia. Existe a escola fusionista que mostra um pouco dessa fusão de mitos, de histórias narrativas que vão sendo trocadas entre uma sociedade e outra, né? Entre esses povos ancestrais, entre esses povos de regiões. Você tem ali uma certa região com culturas próximas, porque haveria então uma conexão entre essas culturas muito mais próximas, de relações comerciais, tá?
de trocas de produtos e tudo mais, e você vai também trocando ali um pouco de histórias, de mitos, de contos, narrativas, né? Que vai uma vai enriquecendo a outra, né? Às vezes eu repenso muito sobre essa questão da apropriação cultural, porque não são fatores conscientes, né? Não são fatores conscientes, não é como você chegar hoje em dia, olhar na internet, copiar, colar e aí sim roubar uma propriedade intelectual de alguém, né? Não é como você pegar o livro e copiar o livro e depois publicar dizendo que é seu. Não é assim que acontece nessas trocas culturais dessas sociedades ancestrais. Realmente uma troca no sentido de fusão de experiências, de fusão de narrativas, de histórias que vão se apropriando naturalmente com o passar de séculos de uma cultura para outra, tá? Então não é uma apropriação no sentido moderna que a gente utiliza para as nossas atividades comerciais de hoje, né? Era algo mais no âmbito do inconsciente, vai adotando determinadas ideias, determinadas concepções de mundo, vai influenciando, vai sendo influenciado, né? De forma lenta, de forma, é, vamos dizer assim, de uma forma mais, não sei se é o termo natural, tá? Mas nessa troca mesmo de experiências do místico, de experiências do inominável, do indizível, tá? Então, por exemplo, quando os judeus ficam presos no Egito, né, assim como ficaram presos na Babilônia, né, que foram mantidos escravizados, há uma troca de informações, há uma troca de conhecimentos religiosos, de conhecimentos técnicos, de conhecimentos científicos, né? Há, uma, há um intercâmbio cultural ali que vai passando de época para época. É diferente do que a gente entende hoje como pegar algo do outro, né? Consciente. Então, o americano chega lá, faz um filme e pega uma música brasileira para colocar no filme. É um ato completamente consciente que envolve questões ideológicas, políticas e econômicas. Mas o que acontecia no passado não é a mesma coisa. Não tinha essa concepção. A concepção nossa moderna é completamente diferente. Então é o cuidado do anacronismo cultural, dessa coisa de estabelecer em um povo ancestral padrões de pensamento, de padrões de entendimento do mundo de hoje para esse povo, né? Ou vice-versa. Então é isso aí. Aí Freud continua aqui. É, a mentira do mito heróico culmina da divinização do herói, né? Talvez o herói divinizado tenha sido anterior ao Deus Pai, o precursor da volta do Pai primordial como divindade. A série de deuses seria, então, cronologicamente, Deus a Mãe, Herói, Deus Pai, mas apenas com a elevação do Pai primordial, que nunca fora esquecido. A divindade adquiriu os traços que ainda hoje vemos nela, né? Essa ideia de falar de pai, né? Por que pai? Ah, para o Deus. Que ele às vezes tem características femininas, mas a gente chama de pai de Deus.
Letra C. Neste ensaio falamos muito de instintos sexuais diretos e inibidos em sua meta, e esperamos que tal distinção não venha deparar com grande resistência, mas uma discussão detalhada a respeito disso poderá ser bem-vinda, mesmo se apenas repetir o que em boa parte já foi dito em outros lugares. Aqui é um ponto importante que venho ressaltando, né? Se trata então de um ensaio, né? Um texto ensaístico é um texto que não tem como objetivo concluir nada, nem provar nada necessariamente, mas colocar em pauta problemáticas, questões relativas ao tema. Retornando, o primeiro e também melhor exemplo de instintos sexuais inibidos em sua meta nós encontramos no desenvolvimento sexual da criança. Todos os sentimentos que a criança tem por seus pais e aqueles que dela cuidam se prolongam livremente nos desejos que exprimem os impulsos sexuais da criança. Ela requer dessas pessoas amadas todos os mimos que conhece, quer olhar, quer tocar, beijá-las e tem curiosidade de ver seus genitais e estar presente quando perfazem suas íntimas excreções. Então, é a curiosidade da criança. Né? Elas querem olhar, tocar, beijar. Né? As crianças têm essa curiosidade para o seu próprio corpo. Tá? Ficar brincando com seus órgãos genitais. As crianças pequenininhas costumam fazer isso. É um processo de amadurecimento, de reconhecimento do seu próprio corpo. E Freud continua: promete casar com a mãe ou babá, né? Pouco importando o que entenda por isso. Não é elas não entendem sobre o processo, mas elas imitam. Propõe-se ter um filho com o pai, e etc. A observação direta, assim como o posterior aclaramento analítico dos restos infantis, não deixam dúvidas acerca da imediata confluência de sentimentos de ternura e ciúme e de intenções sexuais, e nos mostram de que maneira fundamental a criança torna a pessoa amada o objeto de todos os seus empenhos sexuais, ainda não propriamente centrados. Isso está no texto Os Três Ensaios. Esta primeira configuração amorosa da criança, que tipicamente se subordina ao complexo de Édipo, a partir do começo do período de latência, sucumbe, como é sabido, a uma onda de repressão. O que dela sobra se nos apresenta como laço afetivo puramente terno, dirigido às mesmas pessoas, mas que não mais se deve qualificar de sexual. A psicanálise que aclara as profundezas da vida anímica não encontra dificuldade em mostrar que também os laços sexuais dos primórdios da infância continuam a existir, reprimidos e inconscientes. Porém, ela nos dá coragem para dizer que, onde quer que deparemos com um sentimento terno, ele constitui o sucessor de um laço objetal inteiramente sensual, com a pessoa em questão ou seu modelo, certo? Sua imago. É verdade que sem uma investigação especial, ela não pode nos revelar, num determinado caso, essa corrente anterior plenamente sensual ainda subsiste, reprimida ou se já está exaurida. Colocando isso de modo mais agudo, não há dúvida de que ela ainda está presente como forma e possibilidade, e de que a todo momento pode ser investida, ativada por meio de regressão. Pergunta-se apenas, e nem sempre é possível responder, que investimento e eficácia ainda possui no presente. Essa energia de investimento da libido que a gente fazia quando éramos crianças, fica ali ainda esse tipo de processo de dinâmica de investimento da libido, e o Freud está dizendo ali uma investida que não sabe
se ela pode ser completamente reprimida ou se ela pode ser exaurida ou modificada ou, sei lá, sublimada, né, em algum ponto tal. E ele continua. Não há dúvida de que ela ainda está presente como forma e possibilidade, tá? E de que a todo momento pode ser investida, ativada por meio de regressão. Pergunta-se apenas, e nem sempre é possível responder, que investimento e eficácia ela ainda possui no presente. Nesse ponto é preciso atentar igualmente para duas fontes de erro: a sila da subestimação do inconsciente reprimido e a caríbdis da inclinação a medir o normal inteiramente com o método patológico. Para uma psicologia que não quer ou não pode penetrar a profundeza do que é reprimido, os laços afetivos ternos se apresentam de toda forma como expressão de impulsos que não visam o sexual, embora procedam dos impulsos que para isso tendiam. Aí é um pouco de uma crítica à psicologia, né? Psicologia aquela mais psicologia dura, superficial, né? Aqui não sentido superficial porque é simplória, tá? É porque a metapsicologia freudiana é pensada numa psicologia profunda que ela trata justamente do inconsciente. É o objeto da psicanálise, né? O inconsciente. É... Continuando. É justificado dizermos que foram desviadas dessas metas sexuais. Então, a importância, né, dessa energia libidinal, né, de fundo sexual, mas no sexual nem sempre relacionada às genitálias, né? Isso fique mais claro que há sempre uma confusão também nesse sentido, né? Que tudo seja necessariamente o sexo carnal ali, não é bem isso. Tá? É isso também, mas também não é bem isso. É a forma também que os impulsos têm como meta. Tá? Mas é como energia libidinal, uma energia instintiva, pulsional. Continuando. Embora haja alguma dificuldade em descrever esse desvio de metas, né, conforme as exigências da metapsicologia. Além disso, tais instintos inibidos em sua meta ainda preservam algumas das metas sexuais originárias. Veja, tá? Também o termo devoto, também o amigo ou admirador, busca a proximidade física e a visão da pessoa amada apenas no sentido paulino. Se quisermos, poderemos reconhecer nesse desvio da meta um início de sublimação dos instintos sexuais, ou então situar mais adiante a fronteira desta. Os instintos sexuais inibidos na meta têm uma grande vantagem funcional diante dos não inibidos, já que não são capazes de uma satisfação realmente completa, prestam-se em especial para a criação de ligações duradouras, enquanto os diretamente sexuais, aí a questão do ato às vezes, né, perdem cada vez mais sua energia com a satisfação e têm que esperar serem renovados por mais acúmulos da libido sexual, de modo que nesse meio tempo o objeto pode ser trocado, né? Então, esses que de certa forma são inibidos, né, está falando aqui, que tem uma certa vantagem diante dos não libidos, é que os instintos sexuais que foram inibidos, eles vão tendo determinadas características de permanência sobre um objeto, porque não há uma
ele não abarca, ele não completa a sua saciedade, tá? Então fica sempre se mantendo um certo nível de energia para isso. Então quando você dirige essas metas para uma atividade esportiva, por exemplo, para uma atividade cultural, para uma atividade intelectual, nesse sentido, então há uma permanência, de certa maneira, dessa energia, né, que não acontece quando parte para uma um direcionamento que se completa, que se, de certo modo, se sacia, né? De um ato que vai descarregar toda essa energia. Então aí nesse tempo aí, como ele falou aqui, né? É, enquanto os diretamente sexuais perdem cada vez sua energia, né? Porque foi ali extravasado, foi ali rompido, né? Essa represa, a água escorre completamente, né? Então há uma, então de uma certa maneira, é, o objeto às vezes pode ser trocado, porque a energia sobre o objeto foi lançado completamente, foi abarcado, né? E Freud continua: os instintos inibidos são capazes de qualquer grau de mistura com os não inibidos. Podem voltar a transformar-se neles, uma vez que se originaram deles. Então há essa possibilidade também. Sabe-se como é fácil que desejos eróticos se desenvolvam a partir de relações afetivas de natureza amigável, fundadas na admiração e no reconhecimento. O Embrassez-moi pour l'amour do grec, de Molière, entre professor e aluna, artistas e ouvintes encantados, sobretudo no caso de mulheres. Então, essa coisa da tietagem, né? O sentimento que se estabelece com um artista, um cantor, né? Uma celebridade, né? Há uma não se exaure completamente a libido justamente porque não há abarcamento, né? Não é, não se torna completo o ato. Então sempre há aquela energia ali que vai continua atuando. Freud continua: na verdade, o surgimento de tais ligações afetivas, de início não intencionais, fornece uma via bastante frequentada para a escolha do objeto sexual. Em Die Frömmigkeit der Gräfin von Zinzendorf, A Piedade do Conde von Zinzendorf, Pfister deu um exemplo muito nítido e certamente não raro de como uma imensa ligação religiosa pode reverter em fervorosa excitação sexual. Por outro lado, é também comum a transformação de impulsos sexuais diretos, por si mesmo efêmeros, em ligação duradoura e apenas terna, e a consolidação de um casamento que resultou da paixão amorosa depende em boa parte desse processo. Naturalmente, não será surpresa ouvirmos que os impulsos sexuais inibidos na meta surgem daqueles diretamente sexuais, quando obstáculos íntimos ou externos impedem o alcance das metas sexuais. A repressão durante o período de latência é um desses obstáculos interiores, ou melhor, interiorizados. Supusemos que o pai da horda primitiva, com sua intolerância sexual, obrigava todos os filhos à abstinência e assim os impelia a relações inibidas na meta, enquanto para si mesmo reservava o livre gozo sexual, permanecendo sem ligações. Todas as ligações em que se baseia o grupo são da natureza dos instintos inibidos em sua meta, mas com isso nos aproximamos da discussão de um novo tema, que trata da relação dos instintos diretamente sexuais com a formação de grupos. Letra D. As duas últimas observações
já nos terão preparado para a constatação de que os impulsos sexuais diretos são desfavoráveis à formação de grupos. Então, já os diretos são não, como eles terminam, né, e a troca de objeto, então não há essa ligação permanente. Já aqueles que são inibidos, né, mantêm essa relação, né, no caso do amor, de filia, né, de eros, que vão ali vai juntando grupos, pessoas, né, famílias, que de certa forma, como não há um atingir da meta completo, mantém sempre aquela tensão de ligação. E Freud continua: é certo que também na evolução da família houve amor sexual em relações de massa, o casamento grupal. Mas à medida que o amor sexual tornou-se mais significativo para o eu, quanto mais se desenvolveu o enamoramento, mais cresceu a exigência de que ele se limitasse a duas pessoas, una com uno, tal como é prescrita pela natureza da meta genital. As tendências poligâmicas foram solicitadas a contentar-se com a sucessão de diferentes objetos. Procurando estar sós, as duas pessoas que se juntam para fins de satisfação sexual manifestam-se contra o instinto gregário, o sentimento de massa. Quanto mais apaixonadas, mais inteiramente se bastam. A rejeição da influência do grupo se exterioriza como sentimento de vergonha. Os mais veementes afetos de ciúme são convocados para impedir que a escolha do objeto sexual seja prejudicada por uma ligação com o grupo. Somente quando o elemento terno, ou seja, pessoal, da relação amorosa recua inteiramente diante do sensual, é que se torna possível o ato amoroso de um casal na presença de outros, ou atos sexuais simultâneos no interior de um grupo, como na orgia. Mas nisso houve uma regressão a um estado anterior das relações entre os sexos, no qual o enamoramento ainda não desempenhava qualquer papel. Os objetos sexuais eram considerados do mesmo valor, mais ou menos no sentido da frase maliciosa de Bernard Shaw, segundo a qual estar apaixonado é exagerar enormemente a diferença entre uma mulher e outra. Então é isso, né? Agora isso coloca outras questões também, contemporâneas, né? E há grupos, inclusive, agora, por exemplo, de trisal, por exemplo, né? Casais poligâmicos na contemporaneidade, né? Parece, de certo modo, então, haver uma fragilização nessas estruturas, né? Que são diferentes das estruturas estudadas por Freud na época dele. É aí que entra a nossa maturidade de perceber as mudanças comportamentais, as mudanças antropológicas, né, do mundo moderno contemporâneo para 100 anos atrás. Tá? Como as coisas processavam de forma diferente, as estruturas familiares, né, as hierarquias familiares, como eram estruturadas, era diferente. Então, é por isso que a psicanálise sempre vai se atualizando nesse sentido. Né? De ler Freud, a necessidade de continuar lendo Freud, né? E aí estabelecendo as críticas devidas a essas mudanças para o contemporâneo, para as adaptações que são necessárias. Né? É preciso você pega a água do banho da criança, né, joga fora junto com a criança. Aí você perde tudo. Você joga só água suja. Você não precisa jogar a criança também. Né? No sentido que você precisa ler o material todo do autor, conhecer profundamente, né? E aí sim você vai fazendo essas modificações necessárias ou reinterpretações ou mudanças necessárias para que possa abarcar
né? As novas estruturas, as novas demandas contemporâneas da modernidade, tá? É isso aqui entre questão. Vai dizer assim, ah não, Freud é ultrapassado. E aí não quer mais estudar Freud. Ah não, eu vou estudar autores mais contemporâneos, né? Como se, por exemplo, estudar um filósofo hoje não é necessário estudar Aristóteles. Tá? Não é mais necessário Platão. Então, vai estudar teoria da relatividade de Einstein, mas eu não vou estudar mais Descartes. Não vou mais estudar é, Aristóteles. Eu não vou mais estudar Isaac Newton, né? Então é isso. E Freud então continua. Há indícios bastantes de que o enamoramento só apareceu tarde nas relações do sexo entre homem e mulher, de modo que também a oposição entre amor sexual e ligação ao grupo se desenvolveu tardiamente. Então, esses são processos que vão se desenvolvendo, como eu falei antes, né? É, durante milhares de anos. Tal hipótese talvez pareça incompatível com o nosso mito da família primordial, pois, pois o bando de irmãos deve ter sido levado ao parricídio pelo amor às mães e irmãs, e é difícil não imaginar esse amor senão como indivíduo primitivo, ou seja, com íntima união de ternura e sensualidade. Refletindo um pouco mais, porém, esta objeção se transmuta em corroboração, pois uma das reações ao parricídio era a instituição da exogamia totêmica, a proibição de todo laço sexual com as mulheres da família, ternamente amadas desde a infância. Isso representou a cunha que dividiu os afetos do homem em sexuais e ternos, divisão que ainda hoje persiste. Então, divisão aí entre o eros, né, carnal, e, e o filia, né, o amor fraternal. Em virtude dessa exogamia, as necessidades sensuais dos homens tiveram de contentar-se com mulheres desconhecidas e não amadas, né? Sair aí do seio familiar. Nos grandes grupos artificiais, igreja e exército, não há lugar para a mulher como objeto sexual. A relação amorosa entre homem e mulher fica excluída dessas organizações. Também, quando se formam grupos compostos tanto de homens como de mulheres, a diferença sexual não tem qualquer importância. Dificilmente haverá sentido em perguntar se a libido que mantém os grupos é de natureza homossexual ou heterossexual, já que ela não se diferencia conforme o sexo e desconsidera particularmente as metas da organização genital da libido. Mesmo para a pessoa que em outros aspectos foi absorvida no grupo, os impulsos sexuais diretos conservam um quê de atividade individual. Quando se tornam muito intensos, desintegram qualquer formação grupal. A Igreja Católica teve bons motivos para recomendar a seus crentes que não se casassem e para impor o celibato a seus padres. Mas frequentemente também eles foram impelidos a deixar a igreja por se apaixonarem. De modo semelhante, o amor à mulher irrompe através de ligações grupais de raça, particularidades nacionais e ordem social de classes e promove assim as realizações culturais importantes. Parece seguro que o amor homossexual é bem mais compatível com os laços de grupo, mesmo quando aparece como impulso sexual não inibido, algo notável, cujo esclarecimento poderia levar mais longe.
A investigação psicanalítica das psiconeuroses nos ensinou que os seus sintomas devem ser derivados de impulsos sexuais diretos que foram reprimidos, mas permanecem ativos. Pode-se completar essa fórmula acrescentando ou daqueles inibidos na meta, nos quais a inibição não foi completamente bem sucedida, ou abriu espaço para um retorno à meta sexual reprimida. Isso condiz com o fato de a neurose tornar asocial aquele que atinge, de retirá-lo das habituais formações de grupo. Então, esses indivíduos que não conseguem então inibir esses impulsos, né? Eles então são retirados, né? No passado eram lançados ao ostracismo, né? Hoje tem as punições, né? Jurídicas e tudo mais. Pode completar esta fórmula acrescentando ou daqueles inibidos na meta, nos quais a inibição não foi completamente bem sucedida, ou abriu espaço para um retorno à meta sexual reprimida. Isto condiz com o fato de a neurose tornar associal aquele que atinge, de retirá-lo das habituais formações de grupo. Pode-se dizer que a neurose age sobre o grupo com o mesmo efeito desintegrador que o enamoramento. Por outro lado, se pode ver que quando há um poderoso ímpeto à formação de grupo, as neuroses podem recuar e ao menos por algum tempo desaparecer. Foram feitas tentativas justificadas de usar terapeuticamente estes antagonismos entre neurose e formação de grupo, e mesmo os que não lamentam o fim das ilusões religiosas no mundo civilizado de hoje reconhecerão que, enquanto estavam em vigor, elas ofereciam a mais forte proteção contra o perigo das neuroses. Também não é difícil perceber em todas as ligações, as seitas e comunidades místico-religiosas ou místico-filosóficas, a expressão de curas equivocadas de neuroses diversas. Isso tudo está relacionado à oposição entre o impulso sexual direto e os inibidos em sua meta. Abandonado a si mesmo, o neurótico é forçado a substituir as grandes formações de grupos, dos quais está excluído por suas formações de sintomas. Ele cria para si o seu próprio mundo de fantasia, sua religião, seu sistema delirante e assim repete as instituições da humanidade numa deformação que claramente evidencia as contribuições poderosas dos impulsos sexuais diretos. Então aqui ele já está fazendo a referência ao totem tabu, né, a questão do tabu e ambivalência. Letra E. Para concluir, eis uma apreciação comparativa do ponto de vista da teoria da libido, dos estados que nos ocupamos, o enamoramento, a hipnose e a formação de grupos e a neurose. Então ele foi falando um pouco sobre esses temas, né? O enamoramento se baseia na existência simultânea de impulsos sexuais diretos e inibidos em sua meta, sendo que o objeto atrai para si uma parte da libido narcísica do eu. Nele só há lugar para o eu e o objeto. A hipnose partilha com o enamoramento o fato de restringir-se a essas duas pessoas, mas baseia-se completamente em impulsos sexuais inibidos na meta e põe o objeto no lugar do ideal do eu. O grupo multiplica esse processo, coincide com a hipnose na natureza dos instintos que o mantém e na substituição do ideal do eu pelo objeto. Mas junta a isso a identificação com os outros indivíduos, que originalmente foi tornada possível talvez pela mesma relação com o objeto. Então essas são as conclusões que o Freud chega a partir dessas análises anteriores e dessas discussões com os autores que ele
que ele mencionou, né? Então há toda uma conexão aí, uma relação entre sujeito e objeto, compreendendo esse objeto como a meta desses impulsos, tá? No caso, pode ser o líder, pode ser uma ideologia, pode ser algo que você dirige, né? Essa energia libidinal, tá bom? E aí a diferença é apenas nessa dinâmica do eu com o objeto, né? Enquanto no namoramento há o lugar, né, só entre o indivíduo e esse objeto que é amado, na hipnose há uma partilha, certo, com desse amor entre outras pessoas, né? Desses, mas que tem ali uma relação em que há também uma identificação de tal forma, certo, que o objeto fica nesse lugar do ideal do eu, tá? É aquela questão que ele coloca anteriormente, né? Você meio que algo que você busca em si, você vai encontrar no outro, né? Esse outro se torna esse ideal que você vai amar, esse ideal do eu. É, e aí ele fala, né? O grupo multiplica esse processo de identificações de enamoramento, né? Com outros ali que você vai comungar, anseios, desejos, vai compartilhar promessas, né? Vai é, compartilhar projetos, né? Às vezes projetos de nação, o projeto de vida, o projeto de convivência, né? Na igreja, tal. Então é um pouco disso. E Freud continua. Ambos os estados, hipnose e grupo, são precipitações, certo? Hereditárias oriundas dessa filogênese da libido humana, tá? A hipótese como disposição, o grupo também como vestígio direto, a substituição dos impulsos sexuais diretos pelos inibidos, né? Então, essa substituição aqui vai promover em ambos a separação do eu e ideal do eu, da qual no enamoramento já existe um começo. Então, a neurose se exclui dessa série. Também ela se baseia numa peculiaridade da evolução da libido humana, o duplo início da função sexual direta com o intervalo do período de latência, né? Aqui é uma referência aos três ensaios. Nessa medida, ela partilha com a hipnose e a formação do grupo o caráter de uma regressão que falta no enamoramento. Ela surge toda vez que o progresso de impulsos sexuais diretos a inibidos não tem êxito completo. Representa um conflito, tá, entre os instintos acolhidos no eu, que perfizeram tal evolução, e partes dos mesmos instintos que, desde o inconsciente reprimido, assim como outros instintos completamente reprimidos, procuram obter satisfação direta. Em termos de conteúdo, ela é muito rica, pois abarca todas as relações possíveis entre eu e o objeto, tanto aquelas em que o objeto é mantido como em outras, nas quais ele é abandonado ou instaurado no próprio eu, mas igualmente as relações conflituosas entre eu e esse ideal do eu, né? Veja, não é algo
não é algo simples, mas se a gente puder entender essas palavras-chave, né, como a gente foi tentando explicar aqui, dá para entender um pouco dessa dinâmica, né? É claro que a gente precisa ler outros textos que meio que completam essa investigação, começando lá com o Totem Tabu, né? Continuando então com Futuro de uma Ilusão, né? Mal-estar na Civilização, né? Que aí você vê meio que o Freud vai maturando essas ideias, né? Ele vai desenvolvendo e em cada texto ele vai se aprofundando em alguma parte, vai acrescentando algumas conclusões em outras partes. Então, se a gente lê esses, essas obras, esses livros do Freud, a gente meio que completa uma certa teoria sobre a formação da civilização humana. Tá? A formação é, calcada, né, nesses pressupostos, é, esses pressupostos psíquicos, né, do inconsciente, das relações do inconsciente com as outras instâncias da mente, né, desse mundo anímico, e assim vai compreendendo como é que ele como é que ele argumenta esse processo de formação, né, dos grupos, das massas, mas também da própria civilização, tá? Então a gente para por aqui, tá bom? Ontem a gente viu o quanto a parceria entre esses canais de filosofia são importantes, tá? Para que realmente a gente contribua de forma mais séria, mais relevante a filosofia, o pensamento crítico, né? Intelectual. Não ficar naquela coisa de fazer um vídeo mais pop, né? Que não contribui realmente, mas apenas só cria mais é, assim, informações pouco relevantes ou imprecisas. A minha preocupação é essa, de fazer algo relevante, algo mais sério, mais preciso, né? Trabalhando diretamente com o texto, né? A importância de ler o texto, a importância de ler um clássico, né? Seja de psicanálise, seja de filosofia, seja de sociologia, né? Ler o texto repensando, né? Dialogando, procurando fazer alguma coisa que eu acho que é importante, né? Claro, dentro das minhas limitações, né? Mas por isso os comentários, né, serem importantes, né? E eu acho que é um pouco da tarefa do professor, no fundo, né? A gente age de professor, como professor nesses processos, é uma coisa incrível como a gente também se satisfaz, né? Intelectualmente também, em fazer alguma coisa bacana, legal, interessante. Então eu peço a vocês esse favorzinho aí no final, que façam isso, né? Pra gente ter esse incentivo, de, né? Ver se está gostando. Pelo menos escreva, está gostando, não está gostando, alguma coisa nesse sentido também é importante, né? Sugerir o outro texto do Freud, né?
Estou procurando pegar alguns textos assim que tem uma certa relação também com a sociedade, né? Dialogando aí com a filosofia também, né? Claro que alguns textos técnicos eu pretendo fazer aqui alguns vídeos. Tenho pensado em fazer sobre o texto o id e o ego do Freud, né? Acho que também é interessante, tá? Então, um abraço, até a próxima. Já comecei um vídeo, lembrando que eu comecei um vídeo sobre o suicídio de Karl Marx, tá? Já postei a introdução. Quem tiver interesse já começa também a acompanhar esses vídeos, tá? Então, a todos aí um abraço e valeu.